colocadas como moeda de troca nas guerras, por exemplo. Uma outra coisa que eu gosto de citar, porque ilustra muito bem isso, é que no Brasil Império, por exemplo, o crime do estupro era crime, né? Só que se essa mulher aceitasse se casar com o seu violador, deixava de ser crime. Então, não se constituía mais como crime. Então, observe que aqui, através dessa visão histórica, fica muito claro que, sendo esposa, naquele momento, era possível, sim, ter violência dentro do casamento. E até hoje, nós temos diversos ranços dessa violência. É muito importante o que você falou. Tem uma pessoa, Iris, né? Iris está falando que a sociedade ensina, inclusive, as mulheres a se sentirem culpadas pelos erros dos homens, né? Inclusive, a gente estava até conversando sobre isso, né? Existe um processo, tá? O áudio está meio com ruído. Existe um processo de... Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Talvez seja isso. Existe um processo de culpabilização da vítima, né? Ou seja, a mulher já está passando por violência doméstica e existe mais uma violência que é a culpabilização, né? Ou seja, ela, a família acaba culpando, ou então a comunidade, né, acaba culpabilizando. Ah, ela é descarada mesmo, tá com ele, ela apanha e ela continua com ele, é safada. Eu ouço muito essas frases e que são lamentáveis, né? Então, é muito importante a gente trabalhar na perspectiva também do homem também, né? De empoderar, conscientizar os homens para não reproduzirem essa violência. É uma construção histórica, né, Verônica, e social, de que o homem acreditar que é dono da mulher, né? Ou seja, dono do corpo da mulher. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão. Então, vou só retomar o que você me perguntou antes para ficar mais claro, né? Então, importante a gente conceituar o que é violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher é qualquer ação que cause dano à mulher, né? Então, de acordo com a Lei Maria da Penha, foi instituído algumas características que são importantes que nós possamos falar, né? Então, a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e física. E tudo isso é baseado no gênero, aliás, na desigualdade de gênero. Então, é importante que a gente possa desconstruir cada vez mais, esse espaço de fala é super importante, desconstruir que violência é somente violência física e que violência psicológica, violência patrimonial, violência moral são violências menores, não são, né? Inclusive, eu já ouvi de uma paciente minha que o tapa, a dor do tapa passou, mas os danos na autoestima permaneceram. Então, é importante que a gente não veja a violência psicológica como uma violência menor do que as outras, né? Então, a violência psicológica também, ela é um caminho pela qual passa, né, o ciclo da violência. Então, aumento da tensão, começa a violência psicológica, aumenta-se a tensão, e aí vai aumentando, e aí vai seguindo adiante, e aí essa mulher, acontece alguma coisa, acontece uma briga, e aí a partir disso que acontece a violência física. Então, é um ciclo vicioso. Depois que acontece a violência física, acontece a lua de mel, né? E aí se faz as pazes, existem juras de amor, de que nunca mais vai acontecer, e em seguida começa novamente aumento da tensão, brigas, desentendimentos, aumento da tensão novamente, e aí novamente uma nova violência. Então, a violência... a gente chama de ciclo da violência, né? Isso, exatamente. Esse é o ciclo da violência. Retroalimenta, né? Exatamente, o tempo todo.
Então, a mulher acredita que vai passar, que foi só aquela vez, que foi porque estava bêbado, que começa a dar justificativas. E, na verdade, não existem justificativas para a violência. Se está acontecendo uma violência, é porque já não é uma relação de companheirismo, né? Então, como você me perguntou anteriormente, e aí eu gostaria de retomar, a Lei Maria da Penha é uma lei muito importante, né? Porque ela conceitua o que é violência e o que é violência doméstica. Acontece todas as vezes que você tem uma relação de sangue com aquela pessoa. Então, por exemplo, se acontece uma violência com o pai, né? Se o pai violenta de alguma forma essa mulher, pai, irmão, sobrinho e companheiro. Então, não é somente o companheiro, tá? Então, é uma conquista muito grande para nós mulheres, porque é uma proteção maior, né? Infelizmente, nós precisamos de outras proteções, de que essa lei seja cumprida, de que os grupos de homens realmente aconteçam de verdade, mas o fato de existir a lei, de nós podermos buscar essa lei, já é um fato muito importante. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela foi escolhida como uma das 3 leis mais completas e eficientes do mundo. Agora, claro, né? Existe outras coisas que acontecem. Infelizmente, nem sempre a lei é cumprida, nem sempre existe a rede de proteção. E eu acredito também, Túlio, que nós precisamos mudar culturalmente, né? Homens e mulheres, como sociedade. Né? Quando a gente precisa de uma lei para se fazer cumprir o respeito, né? Para que entre cônjuges se respeite, é porque algo nessa sociedade já não está bem. Eu gostaria também de destacar uma violência que é muito comum entre parceiros, que é a violência sexual. Infelizmente, muito naturalizada. Eu sempre lembro da história, né, da nossa construção histórica para poder pontuar essas coisas. Como eu falei anteriormente, no Brasil Império, quando a mulher se casava com o seu estuprador, ela não se constituía mais enquanto crime. E hoje nós vemos situações em que a mulher é forçada a ter a relação sexual com o seu parceiro e não vê isso como violência. Só enxerga como violência se é uma pessoa desconhecida, se é na rua, e não se trata somente de um desconhecido. Se você, de alguma forma, foi ameaçada, ludibriada, de alguma forma coibida para ter a relação sexual, não existe um consenso, né? E infelizmente isso é muito comum. É disfuncional, né? O Biraci, um amigo meu, ele comentou aqui que nós homens precisamos admitir que somos violentos, né? Faz total sentido, Biraci, né? Nós homens não reconhecemos isso, né? Entendemos que a violência, o ser agressivo, é algo que é constitutivo do masculino, né? É algo que é gendrado na identidade masculina, né? Então, tudo que se refere ao feminino, ao ser feminino, é coisa de mulherzinha, né? É uma atribuição, um atributo negativo, né? Então, por exemplo, arrumar uma casa não é coisa de homem, sei lá, lavar um prato não é coisa, é como se fosse algo depreciativo, é como se fosse menos homem, né? Então, por trás disso também existe uma misoginia também, né? Tudo que lembra mulher é algo menor, é algo inferiorizado, né? Então, é importante a gente levantar esse debate, que muitas vezes, Verônica, não é identificado pelos profissionais de saúde, não é identificado nos postos de saúde,
a violência contra a mulher, né? Então, essas questões de gênero é de extrema relevância a gente debater, né? Porque tem um impacto muito, muito forte, pesado nas nossas vidas, na nossa saúde, né? Por isso que é muito importante a gente identificar pessoas que trabalham nos postos de saúde, identificar, né, na paciente, na queixa, se por trás dos sinais e sintomas da ansiedade, da angústia, do choro, se ali não existe uma violência doméstica, que é muito comum, né? Muito comum mesmo. Então fica essa reflexão aí para a pessoa que está nos escutando, de quem trabalha no posto de saúde, seja no CAPES, seja no CREAS, no CRAS, identificar isso e não passar batido. Porque são processos quase que invisíveis, né? Que as pessoas não se dão conta mesmo e a violência só se retroalimenta, né? Então, você tá trazendo aquilo que eu pontuei no início, né, da live. Então, uma leitura atenta vai mostrar isso. Existe uma frase que eu pontuo nas minhas palestras, nas minhas terapias comunitárias, como um exemplo de mal entendido e um exemplo da cultura, como a violência é naturalizada. É o choro sem motivo. Eu nunca vi na minha vida profissional alguém chorar sem motivo. Nós podemos não conhecer os motivos do choro. Inclusive, nem a própria pessoa que está chorando pode saber os motivos do choro, né? Pode ser para ela também algo invisibilizado, como eu trouxe lá no início, né, da nossa live. Mas não existe choro imotivado. Se o seu corpo precisou chorar, é porque ele precisou colocar para fora uma emoção. Isso é muito claro. Então, nós precisamos cada vez mais de espaços de fala para desmistificar essas coisas que são naturalizadas, né? Então, uma paciente que chega, e isso acontece mesmo, uma paciente que chega e não sabe porque está com angústia profunda, ela não sabe porque está com medo, mas ela sente. Ela não sabe porque ela está triste, mas ela sente aquilo dali. Então, ela não procura, principalmente nós profissionais de saúde, ela não procura especificamente por causa da violência, mas por causa dos estados sentidos a partir da violência que ela sofre. E nem sempre isso é identificada. Quantas vezes, infelizmente, eu já ouvi, ele é violento com você? Não, mas ele te xinga? Sim. Desde quando o xingamento não é violência e desde quando o xingamento é uma coisa menor? Não é. Porque isto vai minando as forças da mulher, isso vai minando a autoestima, a autoconfiança, a capacidade de se ver como um ser humano autônomo. Então, isso é muito importante, Túlio. Muito bom, Verônica. Interessante. E, assim, uma coisa que eu estava pensando aqui, a mulher, ela é desde pequena ensinada, educada para cuidar dos outros, né? Então, me parece que faz parte da identidade do ser mulher, o cuidar do outro, né?